Recebeu um alerta bomba da Polícia Federal e abandonou Moraes à própria sorte. Jogou ele aos leões. Boa sorte, Moraes! Gente, o que eu vou mostrar agora para vocês aqui é uma notícia quentíssima. Um passarinho cantou no ouvido de Lula e o presidente virou a chave contra Moraes num piscar de olhos. Eu vou te mostrar agora quem que é esse passarinho e por que ele explica tudo o que aconteceu em Brasília nas últimas 48 horas. Eu tô aqui suado agora, que eu acabei de fazer meus 20 minutos de exercícios diários, que fazem parte dos meus hábitos diários há 3 anos, que incluem um tempo devocional com Deus, leitura, mentoreamento dos filhos. E já que eu tô falando da minha aparência, vou te contar no final por que eu tava azul no último vídeo que eu postei, que foi o que todo mundo comentou e perguntou nos comentários do vídeo. Vamos lá! A coluna da Thaís Oyama no Globo saiu hoje com esta manchete aqui, ó. 3 razões para Lula ter jogado Moraes aos leões. E a bomba mora no finalzinho. Olha aqui comigo, lá no final da coluna que apareceu. Um passarinho altamente informado sobre o andamento das investigações policiais do Master contou ao presidente que mais coisa pesada veio por aí. E que não há salvação para a biografia do companheiro Alexandre. Repara nas palavras. Altamente informado sobre o andamento das investigações policiais. Isso não é fofoca. É alguém de dentro da Polícia Federal. E quem que manda na Polícia Federal hoje, hein? Por acaso é Andrei Rodrigues, diretor-geral, indicado pelo próprio Lula. Tudo indica que o passarinho canta no 5º andar da Polícia Federal em Brasília. O recado foi direto. Presidente, para de apostar no companheiro Moraes, como você chamou. Essa biografia aí do Moraes já era. Lula ouviu isso e correu para o microfone do ICL Notícias, um veículo de esquerda, e lá chamou Moraes de companheiro Alexandre, e 3 fases depois jogou o companheiro aos leões. Disse que quem quer ficar milionário não pode ser ministro da Suprema Corte, e que quem enriquece no mandato é porque teve outras coisas para ficar rico. Que será que são essas outras coisas, hein? Você acha que o Lula decidiu de repente ser ético, puxar a orelha do Moraes? Ah, meu amigo, Lula e ética são 2 palavras que não vão juntas, não combinam. Isso foi cálculo gelado. E a Oyama, ela destrincha os 3 motivos. Razão número 1, a opinião pública virou. A pesquisa Quest recente mostra que 49% estão desconfiados do STF contra 43% que confiam. E mais, 66% que eram senadores no Senado que apoiam impeachment de ministros. O dado que fez Lula pular da cadeira é que 59% vem à corte como aliada do governo. Ou seja, o povo carimbou o Supremo como um braço do governo, do PT. Colado em Moraes, a conta de 2026 vai sobrar para o presidente Lula. Razão número 2. A postura de Flávio Bolsonaro, principal adversário de Lula pela presidência. A Oyama afirma que Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, trata Moraes e Toffoli com uma ponderada distância, para que os ministros do Supremo não produzam algum fato jurídico que leve o TSE a indeferir a candidatura dele à presidência. Com o Flávio totalmente descolado dos dois, se Lula ficar colado no STF por contraste, a população irada com o Supremo vai associar Lula com o escândalo do Master. E tem mais. Ronaldo Caiado meteu a colher. Na segunda-feira, o pré-candidato do PSD disse que o STF tem que cortar na própria carne e afastar os ministros envolvidos no Master. Arrastou o tema para o palanque presidencial e, nas palavras da Oyama, obriga o Flávio a segui-lo, ao mesmo tempo que ele força o Lula a se mexer para querer descolar, para não ficar com o mico na mão. Empurrão final. E tem um detalhe irônico, gente. Lula tentou salvar o ministro com um truque retórico. Ele mandou Moraes dizer textualmente: minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz as coisas. Que constrangedor, um ministro mais poderoso do STF aceitando o conselho meia boca de quem? Lula, para explicar os 80 milhões que o Master pagou para a esposa. Bem que Lula podia fazer a mesma coisa e explicar a riqueza do Lulinha, não é? Tá bom, gente, esse caso é um caso perdido, né? Bom, razão número 3. Foi o aviso que Lula recebeu da Polícia Federal de que a biografia do Moraes não tem salvação, porque vem coisa bem mais pesada por aí. Aí junta tudo e Lula fez a conta. Carregar o caixão de Moraes não compensa mais. E é aqui que a esperança entra. Por trás do cálculo político tem uma mão maior, movendo as peças. A Bíblia diz que o que se faz às escondidas virá à luz. Moraes construiu uma fortaleza achando que era intocável e descobre agora, sozinho, que quando até o aliado fiel larga a mão, é porque a maré virou. E aí, você ficou feliz com a notícia? Ó, vamos trabalhar e vamos orar por essa mudança.
Nesta manhã de sábado, dia 11 de abril, o cenário político brasileiro acaba de ser sacudido por uma traição sem precedentes que marca o início do fim para o homem que se achava o dono do Brasil. O que está acontecendo nos bastidores do Palácio do Planalto é uma verdadeira operação de guerra para descartar Alexandre de Moraes, que agora é visto por Lula como um peso morto e extremamente tóxico para o governo. A ordem interna é clara. Para salvar a pele do PT e evitar que o desastre das investigações financeiras chegue ao gabinete presidencial, Lula decidiu expulsar Moraes da sua bolha de proteção e deixar o magistrado cair sozinho no abismo. O clima em Brasília é de facas amoladas e o alvo principal agora é o ministro que jurou proteger o sistema. Lula, Janja e a cúpula petista perceberam que o escândalo dos 80 milhões de reais envolvendo o Banco Master e a esposa de Moraes, Viviane Barci, atingiu um ponto de não retorno e a popularidade do governo está derretendo junto com a biografia do magistrado. A humilhação é pública e direta, com o próprio presidente disparando ataques velados contra a ganância de quem usa a toga para enriquecer, sinalizando que o divórcio entre o executivo e o xerife do Supremo foi assinado com sangue. O pânico tomou conta dos corredores do STF porque todos sabem que quando Lula decide rifar um aliado, o destino é cruel e irreversível. O que estamos presenciando hoje é o desmoronamento de um castelo de cartas que foi montado sobre a perseguição e o autoritarismo e que agora desaba por causa da própria ganância desenfreada de quem se sentia intocável. O desespero de Moraes é visível e o que eu vou te revelar agora mostra que ele está disposto a tudo, até a destruir as leis do país, para não acabar atrás das grades ou perdendo a sua cadeira no tribunal. Eu sou Augusto Linhares, você está no Brasil em Linha Reta. Se você quer fazer com que a verdade chegue ainda mais longe, deixe seu like e se inscreva no canal. Este cenário significa que o que está acontecendo hoje pode ser o capítulo final de um regime que tentou sufocar a liberdade. A temperatura em Brasília subiu tanto nas últimas horas que o cheiro de queimado já atravessou a Praça dos Três Poderes. O que circula com força total nos grupos de interlocutores que estiveram em reuniões privadas com o presidente é que Lula não quer mais ser associado à imagem de Alexandre de Moraes. O ministro, que antes era o herói do consórcio contra a direita, agora é tratado como um rádio contaminado que pode explodir a qualquer momento no colo do Planalto. Lula sentiu o golpe das pesquisas e sabe que o povo brasileiro não tolera mais a hipocrisia de quem fala em democracia enquanto voa em jatinhos de luxo pagos por bancos investigados. Mas a crueldade do PT não tem limites, e o conselho que Lula deu a Moraes nos bastidores foi o ápice da humilhação política. De forma fria e calculista, o presidente sugeriu que o ministro deveria jogar a esposa ao mar para tentar salvar o que resta de sua credibilidade. Lula mandou dizer que Moraes deveria se declarar suspeito e alegar publicamente que Viviane Barci foi à luta e agiu por conta própria nos contratos milionários com o Banco Master. Imaginem a que ponto chegamos. O governo está orientando o ministro do Supremo a descolar sua imagem da própria família para não afundar o projeto de poder da esquerda. É o cada um por si em sua forma mais sombria e desesperada. A mentira dos 80 milhões de reais finalmente foi desmascarada e os detalhes que acabam de vazar do Congresso são de cair o queixo. O casal tentou emplacar a narrativa de que os voos de jatinho particular eram apenas abatimentos de honorários, uma tentativa pífia de esconder o óbvio. No entanto, documentos da Receita Federal que vieram à tona provam que o escritório de Viviane Barci recebeu exatamente 80,2 milhões de reais fixos, sem qualquer desconto de passagens ou mimos. Os registros fiscais mostram pagamentos integrais, o que significa que as viagens de luxo foram, na verdade, presentes generosos de um investigado para o ministro que deveria estar julgando com imparcialidade. O patrimônio familiar, que saltou de 8 milhões para mais de 20 milhões de reais em tempo recorde, é o batom na cueca que o sistema não consegue mais apagar. E não para por aí, porque o buraco é muito mais embaixo. Sentindo o cerco da justiça se fechar e o abandono de Lula, Moraes acionou o modo de sobrevivência total e desenterrou uma ação do PT de 2021 para tentar implodir o Instituto das Delações Premiadas. O plano é vergonhoso, ele quer anular qualquer delação feita por quem está preso. O objetivo imediato é calar Daniel Vorcaro, do Banco Master, que, segundo relatos de bastidores, estaria pronto para entregar detalhes sórdidos sobre o esquema de corrupção que envolve as altas cúpulas do tribunal. É o réu usando a própria caneta para legislar em benefício próprio, tentando mudar a regra do jogo nos acréscimos para não ser pego. Mas a ironia é que esse surto de desespero pode ser o passaporte para a liberdade de Jair Bolsonaro. Acompanhe o raciocínio que o sistema tenta esconder de você. Se Moraes e o PT conseguirem anular as delações de quem foi preso, a delação de Mauro Cid, que é a única e frágil base de toda a perseguição contra o capitão, cai por terra no mesmo segundo. O feitiço está virando contra o feiticeiro de forma magistral.
Ao tentar salvar a própria pele do escândalo do Master, Moraes está destruindo a única ferramenta que usou para manter Bolsonaro sob pressão. É o capítulo final da ditadura da toga sendo escrito com os erros de seus próprios protagonistas. Lula, percebendo que a batata de Moraes já passou do ponto, começou a disparar frases carregadas de uma hipocrisia sem tamanho. Em seus discursos recentes, o presidente atacou a ganância e ambição de quem usa cargos públicos para ficar rico, dizendo que, se o cara quer ser milionário, não pode ser ministro. Isso foi um soco direto no queixo de Moraes. Lula está usando a moralidade de fachada para preparar o terreno da substituição. O plano deles foi descoberto. Enquanto Moraes sangra em praça pública, o governo já acelera a aprovação de Jorge Messias, o famoso Messias, para ocupar uma cadeira no Supremo. O que se comenta nas mesas de jantar em Brasília é que já existe um acordo selado com Davi Alcolumbre para acelerar essa transição. Lula quer um fiel escudeiro que não tenha o desgaste de Moraes, alguém que possa continuar o serviço sujo sem os holofotes de escândalos financeiros de 80 milhões de reais. O tempo de Moraes como o homem forte do regime acabou. Ele agora é apenas um estorvo que o PT quer ver longe para não perder as eleições de 2026. A fritura é total e o óleo está fervendo. Análises de especialistas que o sistema tenta calar mostram que o Supremo nunca esteve tão vulnerável. A união entre Lula e Moraes, que parecia inabalável, rompeu-se diante da montanha de dinheiro inexplicável do Banco Master. O governo percebeu que não vale a pena cair abraçado com um magistrado que se tornou o símbolo mundial do autoritarismo e da suspeição. O que vemos hoje é a retirada estratégica das tropas petistas, deixando Moraes isolado no campo de batalha, cercado por provas fiscais e pela indignação de milhões de brasileiros. Moraes achava que era um sistema, mas descobriu da pior forma que ele era apenas uma ferramenta do sistema. E ferramentas usadas e desgastadas são jogadas no lixo pelo PT sem qualquer remorso. O pânico nos bastidores do STF é que essa queda não pare apenas em Moraes. Outros nomes podem ser arrastados se a delação de Vorcaro ou os documentos do Banco Master continuarem vindo à tona. O que circula nos corredores do poder é que este sábado marca o início da maior limpeza institucional que o Brasil já viu, não por vontade dos políticos, mas porque o peso da verdade se tornou insuportável. A perseguição contra a direita perdeu o fôlego, porque os perseguidores agora precisam gastar toda a sua energia tentando explicar como ficaram milionários tão rápido. A narrativa de salvadores da democracia foi enterrada sob registros de jatinhos de luxo e contratos de consultoria suspeitos. A resistência da direita, que aguentou anos de censura e injustiça, agora assiste de camarote o sistema se autofagocitar. O plano de poder de Lula está em xeque e a peça que ele escolheu sacrificar é justamente aquela que ele acreditava ser o seu escudo invencível. Tudo o que estamos vendo aponta para um desfecho onde a justiça real começará a cobrar a conta. A manobra para anular delações é o último suspiro de um moribundo político. Se passar, Bolsonaro vence. Se não passar, as provas contra Moraes e o esquema do Master avançam. É o que chamamos de perde-perde para o ditador da toga. O Brasil está mudando e o ar de Brasília nunca esteve tão carregado de incerteza para os poderosos e de esperança para quem nunca desistiu do país. A queda de Moraes não é apenas a queda de um homem, é o colapso de um método de governar através do medo e da chantagem judicial. Lula sabe disso e, como um camaleão, está tentando mudar de cor para sobreviver, mas o rastro de destruição que eles deixaram juntos é grande demais para ser escondido. O fim da linha chegou e a história não terá misericórdia com quem usou a lei para rasgar a Constituição em benefício próprio e de seus parceiros de negócios. Você acredita que a traição de Lula contra Moraes é apenas uma estratégia para o PT sobreviver em 2026? Ou o sistema finalmente percebeu que o autoritarismo do xerife se tornou uma ameaça para o próprio governo? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber em primeira mão todas as notícias de última hora dos bastidores da política brasileira. Eu sou Augusto Linhares e essa foi mais uma edição do Brasil em Linha Reta. O que esse cenário revela dentro